Olá, meus amigos! Vamos para o review do Sunday Million de 2011. De cara, já falar sobre a estrutura do torneio. Sunday Million, apesar de não ser turbo, é uma estrutura mais acelerada. Por quê? Porque tem muitos jogadores, ele precisa acabar no mesmo dia para justamente ter aquele volume de jogadores. Imagina se demorasse 2 dias esse torneio, metade já não jogaria, aí não teriam prêmios milionários. Então a estrutura não pode ser um torneio turbo, então tem que ser uma estrutura de um torneio regular, porém um pouco mais acelerada. A gente tem que ter essa consciência que vamos buscar sempre ali o spot para manutenção do stack, prezar pelo Tournament Life e saber aproveitar as oportunidades. Mas vamos embora. Começando ali, stack inicial 10 mil fichas, já 100, 200. Esse é o momento da minha carreira 2011. Nesse caso, no meio do ano de 2011. Eu já estou ali, como vocês viram no outro vídeo, basicamente 150k up. Estou jogando com bastante confiança. Estou jogando bastante solto. E nesse caso aqui, esse Dama 10, se fosse um Raze, o TG, contra um jogador apenas, eu daria call? Não, mas contra dois, o pote já está maior. Eu tenho que colocar 400 apenas num pote que vai ser de 2000 esse Dama 10, eu estou bem defendido. Ah, se eu acertar só a Dama, se eu acertar só o 10, sempre muita cautela, sempre buscando informação. Se você quer jogar esse tipo de mão, você vai ter que jogar com cautela, você vai ter que ter certeza de que caso bata um 10 ou uma Dama, vai ser uma situação favorável para você. E essa informação a gente vai buscar diante da ação do vilão. Então aqui no caso, vira esse flop que não é bom para mim, né? Vala 7-5, apesar de ser um flop que pode conectar no meu range de call ali. Imagina o número de mãos que eu estou pagando aqui nesse big aqui, com esse raise, com esse stack. Tem muitas mãos aqui que estão conectadas nesse range. Então você vai ver que os dois vilões vão dar check-check. No turn já vem um 6, ou seja, independente da minha mão, lembra que eu sempre estou falando, não vamos jogar o valor da mão, e sim que eu represento nessa posição, que grupo de mãos, eu me aproveitar desse bordo, o grupo de mãos que casa, que conecta com o meu range em cima desse bordo. E como eu falei, esse bordo conecta bastante no meu range, ainda mais no check-check. Esses checks representam para mim justamente a informação que eu precisava, que é uma situação favorável para mim. Por quê? Porque eles vão representar fraqueza. Qualquer par aqui, qualquer situação que eles tenham qualquer tipo de jogo, com certeza eles vão apostar. Esse check-check já vai demonstrar bastante fraqueza para mim, e esse board me favorecendo, eu estando no Big Blind, eu já vou apostar e você já vê que eu vou levar essa mão. Começando tranquilo, você vê que eu já vou mudar de mesa logo de cara. Eu tô aqui com 12 mil fichas, o blind... vão ter algumas mãos que eu vou acabar me envolvendo ali, mas nada muito relevante. Aqui eu vou pegando as principais mãos nesse highlights, e nesse caso, nesse 9-9 aqui, vocês podem ver o xerife estoura win 15k. Eu não tenho muito note dele, porém 9-9 é uma mão ali que está totalmente defendida, principalmente esse começo de torneio. Eu sei que tem muito jogador que não tá com um apego muito grande nas fichas, porque acabou de começar, começa com 10 mil fichas, você perder não tem muita frustração, normal, perdeu, acabou. Tem a frustração se você perder lá na frente. Então eu vou dar call ali porque eu sei que tem um range que eu posso estar ganhando bastante ali. Óbvio que também tem um range que eu estou flipando e que eu estou perdendo mesmo. Se sei 15 bebês ali de trás estourando direto, será que ele não faria isso com uma mão, um raise com uma mão melhor, para tentar induzir alguém a entrar no jogo, alguém pagar? Com certeza sim, eu penso isso. Começo de torneio, então eu vou dar call. E ele mostra um Ás Valete. Você vê que não é aquele range extremamente forte que, como eu falei, que ele não está representando, porém bateu o valete dele, eu flipei ali e eu fiquei mais curto. Faz parte. 3 mil fichas, peça, você abusou aí, sobrou com 5 blinds só, acho que foi apertado. Tinha um range que eu poderia estar ganhando, e sem dúvida alguma, por estar no começo de torneio, essa parte do desapego, como eu falei, você abraçar mais o risco, é totalmente normal. E justamente por esse fato, eu acho que eu tenho esse range vencedor, por isso que eu dou call, me arrisco, sobrando ali com 3 mil, faz parte, segue o jogo, esperar um spot melhor aí para voltar pro jogo. No caso, eu já chamo esse 3-3 aqui, logo na sequência, um S4, uma hora tem que ganhar um flip, né? Perdemos um, ganhamos um, tranquilo. Olha o Rei 4 suited aqui, logo depois. E aí, vou de raise, vou de shove, vou fold, vou all in. Vou dar raise aqui, ó, você vê que vou tomar o call, eu já tomo
chove direto ali. Chove não, já toma ali praticamente meu all-in. Praticamente não, o meu all-in. E não tem como eu pagar. Ah, ele pode estar no draw, pensa. Sim, ele pode estar no draw. Eu posso estar ganhando com o rei high. Só que concorda que eu não vou estar muito favorito. Eu tenho ali 8 bebês ali. Eu posso encontrar uma situação melhor. Eu posso justamente esperar uma situação que eu esteja mais favorito para investir o meu torneio. Não vai ser nesse caso aqui, infelizmente eu perdi a chance. Segue o jogo, tranquilo. Ah, pessoal, não dá para foldar ali e tal. Com certeza dá para foldar, porém é o que eu falei, a estrutura do Sun Emilion, se você sempre puder estar fazendo a manutenção do stack, acumulando ficha, tiver espaço, pode se arriscar e como eu falei, e abrir raise com um stack desse, sem dúvida alguma, vai representar força. Porém, tem um outro lado que você olhando os stacks ali, você olhando o Big, com o tanto de ficha que ele tem, realmente a gente sabe que na maioria das vezes ele vai continuar na mão aí, a gente vai ter que investir mais ficha. Então pensando aqui agora, analisando, a gente pode foldar direto também, tranquilamente. Mas vale a tentativa, olha lá, fiquei com 5 mil tranquilo. Tranquilo não tá, mas na minha mente, na minha cabeça tá tranquilo porque eu sei administrar com esse stack. Para mim, ficar com 6,5 e 5 mil, o que vai mudar para mim? Não vai mudar praticamente nada, eu não vou ficar mais desesperado por causa disso, eu vou ter aquela margem que a gente sabe controlar ali, é o que eu falei, na ponta dos dedos sempre, e trabalhar no limite do stack faz parte. Olha aí, uma mola já foi ali, 8-8, voltamos pro jogo. Show a broca ali, você vê Filipezão ingrato, né, esse 8-8. Olha ali, 1.600 do Roquinho, não tem informação. Eu vou direto? Ah, não, posso ir direto, mas concorda que ainda tem um risco. Apesar do stack dele ser grande ali, eu não tenho 100% de informação. Ele pode me dar call ali, e se ele me der call, com certeza eu vou estar perdendo. Acabei de voltar em cima desse 8-8 agora. Eu não vou fazer igual aquele 9-9 ali, dar o call ali. Me arriscar bastante no caso, chovando. Eu preferi ir numa linha mais segura aqui, dar o call, ver se esse bordo me favorece ali. Eu fico com 10 blinds ali, você vê que me favorece o bordo, tranquilo. E ele vai mostrar um rei-dama. A PC da raise, ele poderia dar fold easy. E com certeza ele poderia dar fold easy, tranquilo, porém eu não estou seguro para ficar me arriscando 100%. Se eu tenho essa margem para poder escolher, por mais que eu seja o cara passivo da mão, que a gente vá contra, poxa, peça, mas de todas as vezes que a gente der o call, na maioria das vezes a gente não vai acertar, ninguém vai acertar, ele vai ser o agressor, ele vai levar. Mas aqui a gente não está levando em consideração esse detalhe, a gente está levando em consideração o nosso stack. Tem alguma diferença para a gente ficar com stack de 9,5 para trás ou 8,300? Não, não vai ter diferença. E esse call aqui vai dar mais uma oportunidade para a gente estar jogando esse short stack. E com certeza, em vez de chover direto, vai ser uma situação que você vai encontrar mais segurança. Você vai esperar uma situação mais favorável para investir o seu torneio. Você não está simplesmente esperando o óbvio ali, o cara dá raise, você dá win e seja o que Deus quiser. Tudo bem que possa ser uma situação que favoreça, possa ser uma situação que na maioria das vezes passe, mas você às vezes pode se acostumar a isso e ficar chovendo muitas vezes. Por isso que eu gosto de praticar esse short stack, esse tournament life. O blind já está 800, eu não preciso ir direto. Ficar com, como eu falei, ficar com 9.500 para trás e 8.300 para trás para ver um flop ter uma oportunidade a mais, no caso, sem dúvida alguma vale a pena e sem dúvida alguma faz com que eu ache um investimento mais seguro para o meu torneio. E aí segue o jogo aí, bateu meu flashzinho, sonho. Olha aqui, acabei de dobrar, o David já tá com um stack maior, vocês podem ver que ele entrou no lugar de uma mola na mesa. Opa, foi mal, gente. Ele vai dar raise com esse stack, essa posição, ele vai dar um raise com um range bem largo. Eu não tenho muita informação dele, ele chegou na mesa há pouco. Sei que ele está com stack grande, está jogando um número razoáveis de mão. Só que independente da informação, já sei que essa posição com esse stack ele vai abrir na maioria das vezes. Eu faço um size de 6.400, por quê? Porque eu não quero tomar call sem posição com esse stack, principalmente com esse valor da minha mão aqui, porque consequentemente
Se eu tomar call, vou ter que investir mais ficha, vou ter que me arriscar mais, então eu já faço um size mais alto para tentar resolver pré-flop, e é o que acontece. Quem sabe você faça mais baixo aí, ele decol, e é o que eu falei, o investimento fica mais alto. Óbvio que ali já está programado ali um CBET de mais ou menos entre 5 e 7 mil ali para foldar, dependendo, óbvio, se a gente não tiver nada. Mas aqui vale você já fazer um pouco mais alto mesmo, porque se a gente não está querendo call, a gente está querendo resolver essa mão. Por quê? Porque na maioria das vezes essa posição com esse stack, sem dúvida alguma, com um blind mais alto vai tentar roubar o seu bebê. Então já fica ali o histórico com o Dave ali. E o Broke On aqui dá um raise de 2.400 aqui com esse stack. Vê que essa é uma mão aqui que ele vai de all-in, eu vou com ele. Considero que você vê que eu vou justamente, mesmo sem ter muita informação de novo, eu vou pelo meu stack total aqui, a Easy Valete na minha posição. Só que depois que, agora revendo aqui, analisando de novo, pô, de cara, eu já não gosto desse size aqui dele. Se ele fizesse um size um pouco menor, quem sabe daria até para tribetar para abraçar, mas sei lá, um size desse aí você já representa força na maioria das vezes. Se pudesse analisar melhor, dava para pensar em pagar e não já me arriscar assim. E você vê que ele tem um range forte mesmo, Ás e Dama. Você vê que ele não vai com esse stack soltar essa bomba se realmente ele não tiver uma mão. Então tinha que ter parado para analisar um pouco melhor. Porém, se vir o flop, mesmo assim, no meu stack fica difícil largar. Mas o importante é saber também que numa situação que você tem mais ficha, que você vai ficar com uma margem confortável, que você saiba trabalhar, sem dúvida alguma vale a pena você se arriscar. Só que nesse caso aqui, poderia ter visto esse tel aqui desse size e ter tomado uma decisão diferente ou até ter economizado ficha. Mas tranquilo, segue o jogo, independente de poder ter feito um pouco diferente aí, tem que entender que a margem de fichas ali, para o nosso nível de jogo, para o nosso Tournament Life ali, tá totalmente tranquila e segue o jogo. Fiquei mais curto, com o stack ali o blind subiu 14 bebês, mas lembra, manutenção do stack, se tiver espaço, sem dúvida alguma, sempre tá tentando acumular ficha, não ficar esperando. Pô, Peço, olha o Sings ali, olha o stack dele, tá apertado, sem dúvida alguma, tá apertado. Se ele estourar aqui, nesse caso eu vou pagar de reset mais 4 mil fichas, porque eu tenho uma mão aqui que pelo menos eu tô razoavelmente defendido, mas ao mesmo tempo eu também tenho que me arriscar, gente. Se eu também ficar esperando toda hora o spot certo ali, você tem que entender que para ele achar uma mão boa aqui também é difícil, não é fácil. Você tá dando raise aqui com esse stack, para ele chovar, realmente ele não vai chovar com qualquer coisa. Então, independente do SIG estar um pouco menor aqui, foi uma oportunidade ali para acumular ficha, para roubar esses blinds e tá crescendo o stack ali de novo. Olha aí, então já puxo aquele pote. Você vê que vai passar duas mãos, uma mão eu já vou de novo. Você vê que o Sings ali, ele me atrapalha, sem dúvida alguma. Mas aqui, bem no limite mesmo, vai ser um raise para foldar. Obviamente não vai dar raise para... Não vai ter como dar o raise para pagar. Você vê que acaba pensando, fica sendo um erro. Porque, se o cara dar raise ali, ia ficar muito estranho eu foldar, ia todo mundo mandar aquele low. Mas ia fazer parte. O stack é mais 4 mil ali. Para minha mão, não valeria a pena. Com certeza ali, se ele não tá chovendo direto, ele tá escolhendo uma mão melhor. Então, eu vou estar perdendo. Então, nesse caso aqui, o rei 7 eu pagaria. Aqui, esse 7-2 eu já não pagaria. 7-2 eu foldaria. Aqui eu arrisquei bem. Dava para ter foldado, mas como tá passando, como os jogadores estão mais passivos, então é o que eu falei também, tem a parte do risco, óbvio que você pode queimar seu filme, mas para ele achar uma mão boa também para chovar aqui, fica difícil, então fica atento sempre. Lembra que eu falei o controle do stack ali, acumular ficha, você vê que às vezes a gente pode exagerar, às vezes a gente pode sair da mão, sair de linha, mas também às vezes é preciso arriscar. Esse jogo tem sempre o risco, não tem jeito, e essa parte eu arrisquei aqui no caso, a me expor um tipo de jogada ali que ia ficar bastante estranho e ia acabar dando bastante informação ali para os vilões. Mas o que vale é se arriscar, independente de não dar certo ou não, você saber o stack que você tem para trás, aquela margem confortável para continuar.
E aí vem um rei valete off, você vê que tá passando a mesa, tá tranquilo. E aí vem esse Ace valete logo na sequência. Você vê que foi uma volta que eu dei raise várias mãos e agora vem esse Ace valete. Vê que eu entrei de limp aqui nessa situação. Por quê? Porque dá um raise, olha uma stack aqui, ó, dá um raise de 20 mil fichas aqui e tomar um chove, no caso aqui 12 mil, 11 mil, que tem já vários outros caras aqui que estão na mão, que, pô, eu joguei várias mãos. A minha imagem acaba se desgastando sem dúvida alguma. Obviamente não vai passar toda hora. Então prefiro entrar de limp aqui para controlar o pote, para dar uma mixada no jogo, para fazer com que os outros vilões pensem que eu tenho uma mão de valor ali extremo, que eu estou tentando fazer uma trap, para fazer com que eles... para tentar confundir mesmo o vilão, porque eu tô dando raise toda hora e agora eu não quero blefar esse Ace valete, e justamente como eu dei raise toda hora, pode ser que os vilões, pode ser não, os vilões já estão fartos de eu dando raise toda hora, de eu ficar dando raise toda hora, então a consequência vai ser eles jogarem agressivo, e eu não quero blefar esse Ace valete, e é uma mão que eu não vou pré-flop aqui pro chão, mesmo com uma imagem mais agressiva, então eu prefiro controlar o pote, e ainda tem os Sings aqui, que mesmo ele estando mais nit ali, tem essa possibilidade dele chovar, porque ele está apertado mesmo, o blind está chegando nele, e seria uma excelente situação também caso eu limpe o raise aqui, se outro cara entra na mão aqui por trás. Concorda que se eu dou raise, eu estou perdendo ficha, porque eu vou foldar? Imagina, eu dou raise, esse aqui dá win e outro cara vem por trás. Eu vou foldar esse Ace valete, eu sei que vai ter uma mão de valor aqui melhor que a minha, eu sei que a situação não ficou favorável. Então entrar de limp, ele dá win e outro dá win, eu só perco uma ficha, eu não perco um blind e meio. Você vê que você analisar a situação para sempre tentar economizar a ficha, você analisar o cenário diante dos stacks é sempre muito importante, e nesse caso aqui, caso eu tivesse dado raise, eu poderia estar desperdiçando ficha. Aí você vê que bate meu valetão, só que ele tem Ace 5. Você vê que a situação, ele achou que eu estava limpando com uma mão pior que essa, e também nem ali pelo range que eu tinha, mais ali pelo stack mesmo, pelo número de fichas que ele tinha. E estava chegando ali, e ele sabia que ele poderia ser blinded out. E a Ace 5 de ouros fica uma mão boa para chovar. Aqui tranquilo, o stack já curto ali, 7-7, Davi abrindo. A imagem dele a gente sabe ali com esse stack, com essa posição, o range de mãos ali vai ser maior, consequentemente o número de mãos que a gente está ganhando nesse 7-7 é grande. Então chove direto, tranquilo, ele paga de Ace 5 e dobramos, segue o jogo. Sei que eu vou continuar roubando blind, eu vou continuar ali a estratégia jogando mais solto, e lá na frente vai ter consequência, obviamente. Aqui olha a situação, eu dou raise de 6 e rei, off aqui de trás, você vê que eu estou bem à vontade nessa mesa aqui, jogando bastante solto, tá passando tudo, não tô tomando tribet toda hora, e a única mão que eu mostrei teoricamente ali foram mãos boas, as únicas mãos que eu mostrei foram mãos boas, então ele vai checar. Se eu CBtar, que mãos que ele continua ali, que ele dá call no big, que se eu CBtar, ele vai chovar. Então não tem um grupo que mão que ele não chova pré-flop ali, que ele tem o rei, por exemplo. Então, tipo, eu não vejo muitas mãos aí que eu possa estar ganhando do vilão. Então eu quero, com esse stack aqui, para ele cometer um erro, estourar tudo, pode ser uma chance. Então, tipo, eu vou checar com esse rei behind aqui, tranquilo, e ver o que ele faz. Ver que ele vai jogar 1500, só vou dar call. E é importante saber, olha os draws que eu abro no turn também, draw de ouros aí. E óbvio, tem o draw de seguida. River vem a dama, ele aposta 1500 de novo. Aí fica bem tranquilo pra mim, insta call, óbvio. Mas ele não acha que eu tenho esse rei. Essa é a grande situação. E você acha que se ele tivesse a dama mesmo, ele ia apostar só 1.500 fichas, ele não ia tentar apostar um pouquinho mais para extrair um pouquinho mais? Pensa, mas ele pode ter quadra dama e força máxima tentando extrair também. Porém, nesse caso aqui, leva-se em conta o meu check behind aqui no flop, faz com que ele ache que eu não tenho nada. Então, como eu tenho um stack maior aqui, mesmo ele podendo ter essa dama, eu me sinto bem para dar esse raise nele, para justamente
fazer com que ele ache que eu possa estar blefando essa mão, porque ele não imagina que eu tenho rei. Se ele tivesse essa dama, eu ia acabar perdendo de qualquer jeito também essa mão. Óbvio, se ele tivesse com o stack maior, teria que ser jogado de uma outra forma, mas aqui, quando a gente tem ali o stack maior, quando a gente pode arriscar mais, sem dúvida alguma, a gente pode jogar mais agressivo. E você vê que ele tinha esse 8-8, surpreendeu esse 8-8, por quê? Porque simplesmente ele poderia ter resolvido o pré-flop ali, eu foldaria, principalmente com esse stack, só dar o call ali, é óbvio que ele acaba respeitando a minha posição, e jogar dessa forma, jogar betando 1500 e depois 1500 de novo para dar call river, acaba sendo muito ruim, e acabou que o check behind com o rei ali, ele não acreditou e foi fundamental para a gente acabar puxando tudo aí. Então aí você vê, eu mostrei, vocês viram, eu mostrei o rei 6, off, showdown, a imagem, vocês sabem que a galera vai colocando note na gente, rei 6 ali de trás, então fiquem atentos, vai desgastando a imagem. Mas aqui o Dave, o jogador aqui que ele já foldou uma pra mim, tô com stack maior, eu sei que esse é um spot que ele vai abrir na maioria das vezes, eu já posso me arriscar mais, e eu quero ver, testar ele, ver qual que vai ser a posição dele em cima desse meu tribet. Eu acabo que nessa época eu já tô, como eu falei, como vocês veem no gráfico, eu já tô bastante confiante, eu já sei que eu já sei que eu tenho uma vantagem maior sobre a maioria dos jogadores ali, porque justamente eu já estou com um número de jogos mais alto, eu já estou com uma experiência mais alta e consequentemente confiante, mais confortável para jogar esses spots ali de mais risco. E no caso ele vai foldar de novo, tranquilo, e segue o jogo. Olha aí, 3.000, mesma situação do Dama 10 ali. Se fosse um raise direto ali, pensa, você pagaria? Talvez não, talvez eu foldaria. No Big eu pagaria 9 reis suited com esse stack. Mas aqui no Small fica mais fácil pagar ainda, né, gente? Depois do call aqui do David. E a gente sabe que o David tá jogando bastante solto, né? Então a gente sabe que é um range ali mais amplo. E o flop vem, flop dos sonhos. O TG sai jogando 7.500. O Davi, o Zephyr, cara que abriu, paga. Mas no meu caso aqui, preciso chovar all-in, preciso dar raise aqui. Se o cara que abriu ali, qual que é o range para quem tá abrindo o TG? Ah, mas ele tem bastante ficha, mas mesmo assim você tem que acabar respeitando essa posição. Se ele tiver um range que é totalmente comum, um Ás, Rei, Ás e Rei, eu tô perdido aí. Eu só vou estar bem contra um Ás e Dama. E você acha que um Ás e Dama vai atolar assim já um check raise por cima ali? Ele não atola assim, é difícil. Então você acaba perdendo o valor da mão. Então acaba ficando uma situação que eu acho que ele só vai, pelo tamanho do stack, ele só vai acabar indo, eu não consigo extrair dessas mãos que teoricamente são mãos boas para mim, eu só consigo ir pro showdown contra mãos boas, então eu só vou dar o call, vou controlar esse pot, eu não preciso falar que essa carta é maravilhosa, aí o short stack vai de all-in e o Zephyr dá o call. Aqui eu tô nuts na situação, eu tô totalmente seguro. Se eu der um raise aqui, concorda que fica muito claro que eu tenho esse flush. Fica muito claro, ainda mais contra 2. Eu não quero perder esse valor dessa mão, então eu só vou dar o call. River, vem o 5. Aí agora é uma carta que, teoricamente, pode segurar, pode assustar, caso ele tenha Ás e Dama, caso ele tenha até Ás e Rei, caso ele tenha esse range mais forte, Rei, Ás. Por quê? Porque entrou flush, entrou teoricamente uma seguida aqui e ele pode checar behind. Ele pode ver o tamanho do pot e achar que tá bom e checar behind e eu morrer com esse flush aqui. Nuts. Aí no caso eu já saí liderando 37 mil, eu vou tomar o call e o vilão 2 trincas. Olha que beleza. Acaba que se eu fosse check raise no flop eu ia encontrar uma situação horrível, porque flush draw contra trinca não é uma situação que a gente quer, é uma situação desfavorável. Então ali no turn, só dando call, me arriscando, deixando o pot ficar gigante, fica difícil. Fica difícil não, mas a dificuldade de foldar o Ás num pot maior, trincado ali, sem dúvida alguma, cresce. Então consegui extrair ali aí o máximo ali em cima dos dois. Você vê que ficamos gigante.
E mudamos de mesa, senhores, zerou tudo, graças a Deus, né? Porque a imagem ali já estava bem desgastada, então foi na hora certa. Então já mudei de mesa, olha o Sednes aqui, já dá um raise de 8 mil. Olhando aqui de cara, mudando a mesa, só que eu acabei de puxar um potão, acabei de ficar com 150 mil. Eu entro só de call. Olhando aqui de cara, já mudando de mesa, a galera sem info, eu já entro tribetando. Porém, jogar esse 6-6 posição, tô jogando bem esse pós-flop, tô confiante, vou jogar ele em posição. Porém, vai ter um tipo de situação que esse 6-6 vai ser muito ruim, tipo essa. Um board que o 6-6 é tipo um overpair nessa situação. E ele vai sair 12 mil, 3x ali no flop. Obviamente eu vou dar o call, eu vou dar o raise. Não vou dar o raise, por quê? Porque se ele der o win, eu vou estar blefando meu 6-6, eu posso ter esse valor na minha mão aí. E, tipo, óbvio, eu só vou dar call. Dar o raise aqui, eu vou estar blefando o 6-6, se ele der o win, eu tenho que foldar, porque na maioria das vezes eu vou estar perdendo essa mão. Então, para eu saber se meu 6-6 é bom ou não, economizando mais ficha, eu vou dar só o call e ver a ação dele diante do turn, ver o que ele faz, e essa ação vai começar a ficar mais claro para mim o range de mãos que ele pode ter. Só que infelizmente ele já sai 24 mil. O que eu tenho que fazer aqui? Que opção que eu tenho aqui? Ele ficando com 57 mil para trás. Eu tenho que acabar foldando. Então por isso que eu gosto de tribetar pré-flop esse 6-6, principalmente por causa do stack ali de 25 bebês ali, um stack muito bom pra gente tribetar. Porém, eu acabei de puxar um potão, eu não queria já acabar me envolvendo logo na situação seguinte, porém eu mudei de mesa e tinha totais motivos para tribetar esse cara aí e já tentar resolver a situação aí. Concorda que se ele faz 8, eu faço 18, ele dá o win, eu gasto 18. Agora nesse caso eu gastei 8, mais 12, olha lá, eu já estou gastando 20, no turn era 24 e eu ainda não tenho a informação certa se eu estou ganhando essa mão ou não. E aí fica mais na dúvida mesmo do que tipo você fazer isso pré-flop aqui, sem dúvida alguma. Na maioria das vezes, se você tomar o 4bet ali, no caso all-in, ou se for um 4bet ali que tem espaço, na maioria das vezes vai ser valor, porque essa margem de stack aqui o Tournament Life está em risco. Quando o Tournament Life está em risco, com certeza os vilões vão procurar sempre um range mais forte para estar investindo no torneio. Então, se bet neles aqui, porém perdi 20 mil só, tranquilo, controlei o pot ali, mas dá para ter resolvido pré ali. Então estamos aqui de small para big e a mesa vai rodar em fold. Lembra essa situação, Blind War? Blind War a gente gosta muito. E eu acabei que eu recuperei as fichas aqui, roubando uns blinds, fazendo a manutenção do stack sempre. Aí vem o nosso querido vilão Edward e solta 18 mil na nossa cabeça. Eu, independente ali da minha mão, eu quero jogar essa situação. Pô, pensa, por que você não deu call? Poderia ter dado call também, jogado esse pós-flop. Só que se eu dou call, concorda que eu tenho já que saber que eu vou investir mais ficha, porque eu não vou acertar na maioria das vezes esse dama 3. Ou eu vou ter que dar raise no c-bet, ou eu vou ter que flotar ele, que no caso eu vou ter que dar call, e depois eu vou ter que betar para ele foldar e investir mais ficha ainda. Então, e ele já fez 18 mil. 18 mil, 3x aqui no caso. O blind tá 3, 6 mil. Ele faz 18 mil, eu sei que vai ficar mais caro. Eu sei que o move acaba que vai ficar mais caro e o risco vai ficar maior. Então o que eu quero fazer? Eu quero resolver direto, independente do size dele. É uma situação que eu sei que nesse Blind War, com esse stack aí, o vilão, na maioria das vezes ele vai querer agredir. 18 mil é aquele size mais alto, que representa o quê? Não representa aquela força grande. A gente sabe disso, a gente faz isso para espantar o big, um size mais alto. A gente não faz isso, não aprendeu isso, que a gente faz um 3x ali às vezes para o vilão não dar call mesmo. E é exatamente isso. Assim como a gente faz, outros vão fazer com a gente e a gente vai ter que saber escolher a situação e a hora certa e as ferramentas aplicáveis no momento. Aqui no caso eu prefiro dar o 3bet light pré-flop para justamente resolver já, para falar, é esse o investimento e ponto final, e acabou a mão, e é o que acontece. Pensa, e se ele dá o call aí? Se ele dá o call, eu vou ter que c-betar, obviamente eu vou ter que c-betar mais baixo ali. Na maioria das vezes ele dá o call ali, se ele tiver com range... se ele tiver com range largo, que é o caso, ele não vai acertar e o c-bet vai passar. Não precisa fazer 41, porque pode fazer ali uns
34, 39 ali, não precisa fazer mais alto porque não vai acabar mudando muita coisa. Se ele tiver, ele vai acabar chovendo de qualquer jeito, independente do valor do seu size. E nessa situação, se eu tivesse valor, se eu acertasse o flop, também é óbvio, se eu tivesse uma mão de valor, faria o mesmo size, porque lembra, a gente tem que fazer, quando a gente faz, quando a gente joga uma situação com uma mão, no caso esse dama 3, essa situação a gente vai ter que jogar essa mesma situação com uma mão de valor para justamente estar sempre confundindo os vilões. Mudamos de mesa de novo, meus amigos. E vem aqui, ó, small para big não, desculpa, button. Tenho esse 10 valete e o vilão faz 3x na nossa cabeça aqui. Pô, eu tenho 20 bebês, tenho uma margem ali de stack que é confortável, porém já estamos perto ali da casa dos 10, 15 blinds. O blind logo menos pode subir. Então, e eu quero jogar esse 10 valete, porém o vilão já fez esse 3x, eu sei que o 10 valete vai flopar bem. Então eu vou tribetar aqui, não vou tribetar porque independente de ter mudado de mesa, eu opto por dar o call só porque eu posso desperdiçar mais ficha. E esse vilão abrindo esse 3x aí nessa posição, eu sei que se eu acertar um board ali defendido, sem dúvida alguma eu vou ter uma boa chance ali para dobrar o meu stack. Então só vou dar call, controlar o pot, não quero tribetar o 10 valete para blefar caso eu tome um chove, eu quero jogar o valor da mão mesmo. Você vê que vem um board sonho. E olha o que o vilão faz, 8.000, ou pode ser uma mão que ele está tentando me fazer trap, ou pode ser uma mão que ele não tenha absolutamente nada. Mas como eu tenho ali Royal Draw, estou bem seguro, e caso ele tenha uma mão muito forte mesmo, lembra uma mão muito forte que ele não larga? Se ele tiver, pô, Ice Rei, mas esse range não representa muita coisa também. Então nesse caso aqui, eu vou optar por dar o call, por quê? Porque eu quero controlar esse pot. Se eu der o raise, eu vou ter que ir para o chão, claro. E se ele tiver o Ice, eu não vou estar muito favorito. Ele pode ter o Ice ali tranquilamente. E ele só vai para o chão comigo caso ele tenha esse Ice. Caso ele tenha dois pares aí, trinca. Então, tipo, concorda que minha mão é muito boa e eu quero tentar extrair mais dele. Concorda que se eu der raise aqui, ele só vai pro chão comigo com mãos que teoricamente eu não tô muito favorito. Então, a situação ainda não é muito boa. No caso aí, vem o 9 e aí vai... E também eu não sei se ele tem valor, se ele não tem. A ação dele agora, diante desse turn, vai me dizer muita coisa. Ele checando behind, sem dúvida alguma, vai demonstrar fraqueza. Por quê? Porque você acha que um Ice não vai colocar valor nessa mão, você acha que um Rei não vai apostar um pouco mais, ou se der check and flop vai apostar um pouco mais no turn. Então tá bem estranho, eu já tô me sentindo muito bem, independente da carta que bate, você vê que eu não conecto o flush. Eu sei que o vilão aí, diante das ações dele, na maioria das vezes, eu não acho que ele vai ficar arriscando com esse flush draw, mesmo que ele tenha ali Ice, Rei, Ice Rei. Eu acho que ele vai tentar extrair ficha, ele vai tentar colocar um pouco mais de ficha, pode até colocar um size menor, mas não um size minúsculo desse e checando behind. Então ali eu represento ele apostando 3x, eu dando call ali, eu represento tranquilamente o Ice. Então faz com que, óbvio, se eu checar, eu não sei se eu posso estar perdendo para um par de dama menos, posso estar perdendo para um dama high também. Então eu tenho que apostar, eu tenho que garantir esse pote. Eu sei que o vilão tá com range fraco e eu sei que ele pode estar me dando esse Ice faz sentido no meu range. Então eu aposto 40 mil ali, mais ou menos metade do pote, e ele vai acabar foldando a mão. Você vê que o warning para um jogador, vê que é menos experiente, você vê que pelo size ali dá para você, no flop eu já ele fazendo 24 mil ali com aquele stack, você imagina, eu já tava esperando aí check raise ele soltar uma bomba aqui 30, 40 mil e estourar, certo? Porém ele solta 8 mil, você vê que ele me faz pensar, mudar toda a minha linha de raciocínio. Por quê? Porque se eu estouro aqui, ele só continua com mãos, como eu falei, que eu não vou estar ganhando muito, que eu não vou estar muito favorito. Então, o size aqui muda totalmente a linha de raciocínio, a lógica da situação, e temos que ficar bastante atentos sempre. Então, acabei de mudar de mesa, a minha imagem está mais sólida, consequentemente, eu vou abrir esse UTG mais um e vou tomar um tribet do Butter Z. Não tem informação do Butter Z, eu só sei que ele tem um stack maior, eu sei que ele é
não o tip líder da mesa, mas está com o stack ali de 30 BBs e sem dúvida alguma eu quero representar força. Pode ser, mesmo sem informação, ele está me tribetando ali daquela posição. Eu quero representar mais força ainda. Eu quero limitar esse range mesmo para ele continuar na mão. E eu aplico esse 4bet aqui, esse dama 8. Sem dúvida alguma você vai abrir já pensando nessa possibilidade, principalmente se houver a margem ali do stack. Você vê que eu acabei de ganhar o pote e eu vou reinvestir essas fichas já, colocar 83 mil aí nesse 4bet para justamente tentar representar a força e tentar explorar ali o grupo de mãos ali que ele vá foldar. Não, o que acontece, eu tomo all-in, você vê que o Buttersy ele tinha valor mesmo ali, ele não estava tentando me blefar, eu não tinha esse tipo de informação, queria tentar justamente explorar essa imagem nova da mesa aqui que eu acabei de chegar, mas não passou, infelizmente ficamos ali com o stack de novo de 150k. Aí o Warning vem, entra de limp aqui no small. Se eu tivesse com stack maior, 250k, sem dúvida alguma eu ia resolver já pré-flop, ia chovar. Sei que na maioria das vezes aí ele vai foldar, porém, se eu chove ele dá call ali, tem uma margem de mãos ali que ele pode me dar call, eu posso estar perdido. E se eu der raise e ele der win também, não tem como eu continuar na mão, vou acabar blefando esse 10 e rei. E como eu sei que ele é um jogador menos experiente, fica tranquilo eu checar behind. Porque justamente ele está jogando ali bastante passivo pós-flop, tá dando para fazer a leitura bastante tranquila ali das mãos dele. Aí no caso ele já sai ali liderando 8.000, que representa esse 8.000 aqui. Pode ter aqueles draws aqui baixos, aqui pode ter pares médios, então eu vou controlando o pote, só dando call. Quero ver a reação dele diante das cartas que virarem. No caso ele vai checar nesse 4 que bate aqui, eu vou soltar 17.400, ele vai checar, eu vou checar behind atrás. Você vê que ele tinha Ace 6, ele ia para pagar meu chove ali. E por que você não aposta River, Peça? Porque vai que eu aposto o River, ele tinha 17 mil ali. Você vê que eu postei no turn 17 mil já para extrair um valor. E é uma carta que é o flush que conecta ali, que eu não posso subestimar que ele possa ter esse flush. Ele joga uma forma que não é muito padronizada, então não posso excluir essa mão dele. E também, é o que eu falei, eu estou trabalhando num risco mais baixo, por quê? Porque justamente o stack dele machuca o meu. Quando o stack machuca, eu tenho que controlar. Imagina uma aposta aqui, tenho 74 mil no pote, eu vou colocar ali 30 mil, ele me dá o win ali, eu vou ter que pagar. Se ele tiver flush, se ele tiver flush, ou tiver seguido, ou tiver ali essa trinca, que são mãos que ele pode ter diante do range ali que ele completa, sem dúvida alguma é uma situação ali que vai ficar ruim para mim, então eu prefiro não arriscar, extrair naquele turn mesmo e checar a river ali diante desse 4 aí, para eu não me complicar mais. Tranquilo, aí fomos para 200 mil e mudamos de mesa mais uma vez. Vê que eu venho Ice Valete off já de cara, eu já vou dar raise. Olha esse flop ruim para mim, né? Flop ruim, não importa o flop, importa o range ali dos vilões. E no caso eu tô pensando aqui no Nice Batman, que tá me fletando TG mais um aqui. Eu sei que esse flat aqui é um grupo forte de mãos aqui, muitos pares. Óbvio, ele tem um stack grande aqui, eu não tenho informação, mas muitos pares, pode ser ases fortes ali, no caso Ace Dama, Ace Valete, Ace 10, mãos que ele não larga o C-Bet, então eu não tô vendo ele me fletar ali numa posição que ele representa um grupo maior de mãos, e sim um grupo mais forte. E um grupo mais forte ali, o meu C-Bet não vai passar. E o meu stack aqui, eu não tenho muita margem para ficar desperdiçando ficha agora. Infelizmente dei raise aqui a Ace Valete, que eu dava para aproveitar esse valor, apesar de ser o TG. Infelizmente já tomei call aqui, perdi a oportunidade na minha cabeça, abandonei mesmo e ia esperando já um bet aqui do vilão para foldar, mas não é o caso, ele vai checar. No turn bate um 6 de ouros. Eu posso apostar aqui? Posso apostar aqui tranquilo, mas eu quero blefar esse 10 de ouros, eu não quero blefar. Eu ainda não sei se esse meu bet contra esses dois caras que estão com o stack bem maior que o meu, não sei se fica bastante claro que eu tô com Ais de ouros ali. Imagina eu aposto um paga e não bate o ouros, aí vai ficar difícil eu estar ganhando a mão. Então, já enxergando
a consequência ali, o river, eu prefiro checar e ver a ação do Nice Batman de novo. E ele checando ali, eu já sei também que ele já tá com range fraco. E o Arded também não betando o turn ali, checando o river. Eu já me sinto bem com o Ice. E vem o Nice Batman e aposta agora 36 mil. 36 mil fica fácil para eu pagar agora. Você vê que ele tem o 2-2. Já colocar Insta Note nele. Olha o range de call dele, o TG mais 1. E jogando passivo desse jeito, você vê que é uma mão, você já sabe que o vilão é menos experiente, mais explorável. Assim como outro vilão que fez 8 mil ali, o Nice Batman. Então, gente, ali, ó, para que não ficou claro esse call aqui, ó. Qualquer par, teoricamente, que seja uma mão forte, beleza, ele pode querer controlar o pote, mas ele vai apostar necessariamente no turn ou no flop. E ele checando aqui, sem dúvida alguma, fica muito fácil dar esse call. Por quê? Porque qualquer mão que ele tenha de valor, ele vai querer extrair. Se não for no flop, se for um valor médio, ele vai querer extrair no turn. Se for um monstro, um 8-8, um 4-4, ele vai querer extrair de alguma forma... ou no flop ou no turn diante desses dois checks. E aí, justamente, depois que vira o 6, que dobra o 6, ele aposta 36 mil, fica ali, pô, aquela situação clássica, ele não contou a história, ele não me convenceu que eles têm essa mão de valor. As mãos de valores que ele tem aqui, que eu tô classificando ele, são mãos que apostam ou no flop ou no turn necessariamente. E no river não faz sentido ele tá apostando querendo comprar esse pote, a não ser blefando. Por isso que eu vou dar esse insta call e fica muito mais fácil para mim. Por quê? Porque eu também controlei esse pote. Você controlando esse pote, teoricamente, fica muito mais fácil você pegar o vilão blefando. Quando você vai colocar mais ficha, imagina, tem um C-bet aí, imagina ele dar o call ali, eu aposto no turn, ele dá o call, dobro o 6 no river, eu checo, o pote já vai ter mais ficha. Ele vai dar um in na minha cabeça blefando. Concorda que já a dificuldade de dar o call aumenta? Então, sem dúvida alguma, nessa situação desconfortável que eu já tinha abortado a mão, o vilão acabou jogando muito mal e esse river ficou muito fácil dar esse call de esse high. Por quê? Porque todas as mãos de valor, aí no caso, no grupo de mãos que ele tá me pagando, sem dúvida alguma, na maioria das vezes vai apostar o flop ou o turn. Aí logo na sequência, pô, Nice Batman, como eu falei, colocando note nele, vilão inexperiente, a gente vai tentar jogar o máximo de mãos, ainda mais o Eiko dando call ali, o pote ficando maior, é que ele já folda no C-bet e eu dou este call aqui. Olha que carta linda, vem um seisão, faço 2 pares, e o que eu vou fazer aqui no caso? No caso você vê que eu saio liderando 80 mil. Por que eu já saio liderando? Porque justamente eu já tô num certo level com ele, eu já tô jogando a segunda mão seguida, eu sei que ele é um jogador menos experiente, eu sei que aqui a chance, caso ele ter qualquer coisa, qualquer valor médio aí, qualquer mão que, pô, ele tá abrindo TG ali, eu sei que ele tem um range mais forte teoricamente, e eu sei que ele tá meio impaciente. Óbvio, você não gosta de perder a mão pro mesmo cara, e principalmente um jogador menos experiente. Ele acaba, a parte do ego, a parte ali do psicológico pesa muito nessa decisão. Então eu já vou inflacionar esse pote jogando 80 mil, contando com esse range mais forte, para justamente, e contando com a parte psicológica ali de um jogador menos experiente, para ele acabar se atolando e se comprometendo mais ficha nesse pote. Só que infelizmente não é o que acontece, ele acaba foldando e eu acabo ficando triste aí, porque ele tinha tudo para continuar na mão, mas não foi o que aconteceu. Mas de novo, olha aí, eu e ele na Batman, 6 e 9 off, small para big. Você vê que ele tem um stack que eu vou dar raise, por quê? Porque eu não vou tomar um win direto na cabeça dele. Se ele tem um stack um pouco menor, eu jogando várias mãos com ele, eu não vou dar esse raise, eu vou entrar de limp. Por quê? Porque ele tem um stack bom ali, a decisão para chovar fica muito mais fácil. Só que aqui ele tem mais ficha. Então eu vou dar esse raise. E no caso aqui vem um dama, dama 10. E eu sei que ele é um jogador bem passivo. Dama, dama, rei. No caso aqui, desculpa, vem um dama, dama, rei. Eu sei que o Nice Batman é um jogador bem passivo. Porque lembra do 2-2? Ele checou 2 vezes aquele 2-2 behind. Ele realmente não tenta... Ele é um jogador passivo que, diante da ação dele, dá para eu tirar bastante informação.
Óbvio que eu chequei aqui, se ele apostar, eu vou foldar. Ah, mas você vai fazer isso sempre, pensa, você não vai se betar, você não vai esperar que ele não acerte? Sim, mas nesse caso concorda com o jogador passivo diante da ação dele, se ele checar aí, eu já sei que um valor aí possivelmente vai ser difícil. Concorda que ele só vai apostar se ele tiver uma mão mesmo? Se ele tiver aquele valor ruim, se tiver aquela mão fraca como ele tinha no 2-2, ele vai querer controlar o pote. E eu sou o agressor da mão. Ele pode achar que eu tô checando ali, querendo por trap. Por mais que eu tenha mostrado aquele Ás e Valete ali, o perfil dele faz eu jogar mais passivo diante da ação dele aí. E aí ele checa behind, situação sonho, já bate o 6. Na maioria, com 100% das vezes, independente da carta, eu vou betar esse turn. Por quê? Porque eu já sei que ele não tem absolutamente nada. Um jogador passivo já está entregando o pote. Opa, mas não é o que acontece. Ele dá esse call e no river vem essa dama. Tem, porque eu apostar aqui para tentar extrair valor, que mão que ele me paga que eu tô ganhando? Máximo eu vou estar empatando ali. Pô, pensa, ele pode estar dando call de ace high. Acertou, deu call pré-flop com mais fraco, deu check, call no turn. Justo, dessas mãos eu posso tá extraindo, porém eu acho que ele não tem absolutamente nada aí, ele não representa absolutamente nada. Caso eu aposte aqui, tome a win, fica ruim também eu pagar. Ele pode ter essa dama aí no último dos casos aí, checando behind. Então, para controlar esse pote, para realmente para realmente saber que o stack dele aqui, ó, machuca o meu torneio, caso eu aposte, mesmo ele sendo um jogador mais fraco ali, o pote já tá razoável para mim diante do valor da minha mão aqui. Eu não vou continuar, eu não vou querer extrair mais para me arriscar e para tentar dar um hero call, caso eu tome um chove. Então eu vou checar e ele aposta 60 mil. Chequei para pagar, para ver essa mão dele, e ele tem esse 7-2 de paus. Olha o range que ele tá me pagando, olha o jeito que ele tá jogando esse 7-2 de paus. Ele acertou esse flush draw, ele checou behind. Você vê que ele é um jogador bastante passivo, bem inexperiente, e acabou que me deu mais um belo pote aí. Nice bet, man. Aí eu já estou jogando mais solto nessa mesa. Vocês viram que eu acabei mostrando aqui o 6 e 9, o 5 e 6 ali. Você viu que foram várias mãos. E aí já vou dar o raise aqui, o Acon chova. Eu já estou com o stack ali maior. Vocês podem ver que entre uma situação e outra aqui, ó, eu vou terminar esse stack aqui com 510. Chega aqui eu já estou com 600 mil fichas. Por quê? Porque eu já roubei ali o blind e tô jogando mais ativo na mesa, tô confiante. Isso vai fazer com que eu dê call nesse chove aqui de 14 blinds, achando que o vilão possa estar com um range mais largo me chovando. Pô, pensa, mas que mãos que ele chova aí que você tá ganhando? Eu também acho que não muitas, porém eu tô jogando bastante mão, eu tenho margem para arriscar e margem para mostrar que se eu começar a tomar raise, eu vou dar call, entendeu? Independente da minha mão, isso acaba que faz com que os vilões pensem duas vezes antes de dar call em você. E na verdade não, eu só quero passar essa imagem que eu vou dar call, porque na verdade eu só dei call aqui porque eu posso me arriscar. E quando eu não puder me arriscar, eu não vou dar call. Mas a imagem que passa, sem dúvida alguma, vai fazer com que o vilão pense duas vezes antes de ficar chovando toda hora em você. No caso aqui, bate meu reizão, ele tem um vala, ele tinha um valor mesmo, mas segue o jogo, Ás e dama, tranquilo. Olha o nice Batman que ele arrumou, gente. Você acha que a gente ficou feliz? Ele tem 1.200.000. Olha aqui, Ás e dama, tamo gigante aqui nesse flop. Pô, top pair, top kicker, situação sempre muito confortável. Porém, olha lá, o C-Beto aqui e o vilão, o nice Batman, usa uma linha diferente. Agora ele dá raise na minha mão. Ele não dá só call, ou tipo, ele não joga da forma passiva que eu espero, que no caso só dá um call ou foldar. Só que eu tenho uma mão boa essa hora, uma mão que eu não estou disposto a blefar. Você vê que como é importante a gente não dar chance de apostar ali, de descontrolar o pote. No caso a gente tem um valor médio da mão ali. Se a gente não controlar o pote, a gente pode acabar blefando essa mão. Você imagina ter um Ás 10 aqui, o C-Beto, como é que você continua na mão? Fica mais difícil. Agora, como eu já estou jogando bastante mão com o Nice Batman, eu também não vou acreditar, como eu puxei vários potes dele, agora ele tem mais ficha, eu não vou acreditar de cara que ele está me dando esse raise com essa mão de valor.
No caso, bater nesse AIS no turn ainda fica muito mais fácil continuar. E 140 mil em cima desse pote, com certeza eu vou dar o call. Bate esse 9. Que mãos que eu tô perdendo aqui? Tô perdendo aqui para um rei valete, ele me dando o reis aqui. Tô perdendo para trinca 10, trinca dama, trinca 3. Pô, mas trinca dama, trinca 10, na maioria das vezes ele dá o reis pré-flop, ele dá o tribet. Trinca 3 pode ser. Então você vê que tem um range de mãos ali que eu possa estar ganhando, assim como eu possa estar perdendo, porém tem que entrar em consideração aqui o level que eu tava com o Nice Batman, o histórico de mãos aqui, que faz com que eu sei que ele tá impaciente, eu sei que faz várias mãos que ele não puxa uma mão minha, ele puxou de todo mundo, e o cara tem a parte do ego, principalmente um jogador menos experiente, então isso faz eu continuar. Você vê que ele vai checar ali e vai mostrar esse 7-7. Vê que a note nele, agora que ele tá com o stack maior, sem dúvida alguma tá tentando jogar mais solto. A jogada dele não achei ruim, acharia boa se ele soltasse um pouco mais pesado no turn ali. Só que infelizmente, nesse caso, para ele me encontrou com um valor alto. E eu não vou largar esse valor alto para um cara que eu já tô no level. Só que eu vou refrisar aqui a importância da gente controlar sempre o pote, para justamente quando a gente ter esse valor médio, no caso, o vilão não faça a gente foldar. Imagina a gente tem, como eu falei, o Ás 10 não agora, mas imagina um rei 10, um 10 e valete. Então são várias mãos que a gente foldaria, que a gente estaria ganhando. Então fiquem atentos sempre. E mudamos de mesa, gente. Mudamos de mesa, o pessoal já sai de all-in ali, 12 bebês. 10-10, tamo lá, né? Raiz e dama o vilão tem, infelizmente. Perdemos. E aí já perdi aquele pote, olha o Jack. O Jack já sai, o TG, 60 mil. Eu tenho o Vala Vala. Poxa, se eu tribetar, eu não vou blefar meu valete valete. Mas concorda se eu tribetar o TG mais um e tomar chove? Concorda que é um range forte do Jack? Concorda que mãos que eu vou estar ganhando? Como essa situação vai ser favorável? O mínimo de mãos eu vou estar ganhando. Imagina um 10-10 ali, com muita sorte. A maioria das vezes vamos encontrar ali mesmo as mãos de valores aí. Caso eu dê TTBet, ele for bet all in. Então, como eu não sei, como eu não quero blefar meu Vala Vala, eu só vou dar call pra flop. Olha, flop sonho. 10 raio, tem overpair. Porém, o grupo de mãos ali que eu tô dando pra ele ainda tá lá. Ele se betar, ele representa tranquilamente. Ainda se betar alto num bordo ali esquisito, num bordo molhado contra 2, sem dúvida alguma faz todo sentido um overpair aí. No caso dama mais, porque a gente tem 2 valetes, a chance do vala vala fica menor. E o 10-10, lembra do 10-10 que era uma das únicas mãos ali? Caso eu pudesse estar ganhando, também trinca no flop aí. Ele podia até betar um pouco menos se ele tivesse 10-10. Mas ali tô pensando nas mãos de valor alto. Olha, o Big ainda continua. A situação ficou muito ruim já pra mim. Mas, diante da ação do vilão, eu vou ter informação e conseguir classificar esse range. E classificar a situação pra mim, se é favorável ou não. Só que olha o turn. 300 mil, gente. Você vê que bateu paus, o outro tá na mão aqui ainda, você vê que ficou totalmente desconfortável a situação. Easy fold, nós dois fugimos, eu e o Big no caso, e o Jack puxou esse pote aí. A posição dele aqui é determinante para fazer com que eu respeite e jogue esse Vala Vala dessa forma. Óbvio que eu queria que o Vala Vala fosse posição, ele dando raise aqui na zona do agrião, aqui na zona do roubo. Na zona do agrião aqui, na zona do roubo e na zona do agrião aqui, na zona do roubo, e a gente poder ir pré-flop tranquilamente. Mas aqui eu não posso ignorar a posição, eu não posso ignorar a força aqui da posição, principalmente o torneio já estando ali bem mais pra frente. Os jogadores não vão estar fazendo loucura, então fiquem atentos aqui esse tipo de situação para justamente não colocar o torneio numa situação desfavorável. Depois do fold do Vala Vala, infelizmente é triste, mas tem que estar atento.
Vocês viram nosso querido amigo Izuizo aqui na mesa, o Le Chemillon, um monstro alemão, desde aquela época já matando, e eu já jogava bastante com ele, e nesse Sandemilion não vai ser diferente. Vamos jogar ali algumas mãos e vamos nos envolver como de costume. E é isso. Acompanhe então o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, a continuação aqui do review do Highlights do Sandemilion de 2011.